O meu querido Jorge Machado já se encontra aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente e vai trazer algumas informações a respeito do que está acontecendo, né? Tempo real, atual, com o portal O Dia. E eu quero convidar o meu querido Jorge Machado. Vem pra cá, Jorge Machado, para trazer informações. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, como é que tá a nossa manhã? Tá bem agitada, viu? As primeiras horas da manhã com muita informação. Bom dia para você, bom dia para quem está em casa nos acompanhando nesse exato momento. Olha só, Vanus, a gente passou algumas semanas sem falar sobre Covid-19, né? Até parece que esse assunto ficou esquecido, né? Mas hoje a gente vai trazer uns dados divulgados pela FMS que apontam que a gente precisa ficar mais alerta justamente a essa questão da Covid, porque o número de casos, Vanusa, tem aumentado cada vez mais no estado do Piauí. E isso tudo diz respeito, Vanusa, às medidas que foram relaxadas agora, depois que a gente já passou a pandemia, praticamente passou, né, a pandemia da Covid. Muitas pessoas também aí não têm se vacinado mais, ninguém está utilizando muitas das vezes as máscaras em locais fechados, em locais onde tem pouca circulação de ar e, infelizmente, o número de casos tem aumentado. E lá no portal Dia.com a gente tem informação, Vanus, desse aumento. Ele cresceu 12% nas últimas semanas. Como eu falei, a gente estava não falando mais sobre esse assunto, parecia que até a Covid estava esquecida. Mas não, pessoal, a pandemia ainda não passou e a gente precisa manter as medidas de isolamento no sentido de, se eu estou num local com muitas pessoas, vou me afastar. Se estou com sintoma gripal, também vou utilizar máscara, justamente para a gente não ter aí um aumento do contágio. E esses números são dos dias 9 e 15 de abril. Já recente, né, Vanus? A gente tem aí da outra semana, na semana passada, já esse aumento no número de casos. Há informação também lá no portal Dia.com da FMS que, graças a Deus, a gente ainda não registrou números de mortes desde o mês de fevereiro, né? Então é uma informação positiva, porque os números de morte a gente não está tendo mais no estado do Piauí. Isso é positivo em relação à doença, mas ao número de casos que vem aumentando já é preocupante, né? Pois é, na verdade, um aumento de 12% nos casos de Covid. Agora, o que vale lembrar também é que, na verdade, não se falou tanto de Covid, mas não se trouxe a cura. E mesmo que tenha diminuído, é aquilo que a gente falou. Eu, particularmente, acho que quem tem dúvida, quem acha que está resfriado, que está gripado, quem está tendo alguns sintomas diferenciados de saúde, tem que verdadeiramente se resguardar e resguardar as demais pessoas. O problema é que o que falta no ser humano é questão de consciência. Se ele não tá mal, para ele tá tudo muito bem, obrigado. Mas se ele tá mais ou menos, para ele tá tudo muito bem, obrigado. Ele só vai tomar alguma medida quando ele vê que realmente ele não está bem. Mas a preocupação muitas vezes não é com a história da empatia, da preocupação com o outro, a preocupação com ele. E antes de você se preocupar consigo, você tem que se preocupar com o outro, né? Por quê? Porque você tem filhos, você tem com certeza pais, você tem avós. E aí, assim, não é porque você não está se sentindo bem que esse problema que não está acontecendo com você não venha acontecer com o outro, se caso ele pegar um resfriado, se caso ele tiver com uma Covid. Então, assim, o que falta é consciência, sabe, Jorge? As pessoas perdem a consciência muito rápido, elas entram num desleixo gigantesco ao ponto de não se importar com quem está ao redor. Isso realmente é muito chato. Pois é, a gente conversou, Vanus, com o infectologista Luciano Mourão, que disse que as pessoas de fato estão mais relaxadas, principalmente agora no início do ano. O uso de máscara, não procurar, por exemplo, o atendimento médico quando sentir uma febre, um cansaço, enfim, falta de ar também, que é um dos sintomas mais característicos da doença. Então, assim, as pessoas têm tido sintomas leves da doença também por conta da vacina, né? Mas só que elas não procuram atendimento. E aí, Vanus, o simples fato da pessoa não procurar atendimento achando que é uma gripe ou achando que ali é só um resfriado, acaba disseminando ainda mais o vírus entre outras pessoas, seja no trabalho, seja voltando para casa dentro de um transporte coletivo, enfim, praticando algum exercício. Tem que utilizar a máscara se você está se sentindo aí com sintoma gripal. Ou até mesmo ali sentindo cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar. É necessário que você que está aí do outro lado procure um atendimento médico para averiguar, né? Saber o que está acontecendo. Porque a gente está vivendo de fato um momento agora, Vanus, que as pessoas não têm procurado mais os hospitais
e tem aí negligenciado a doença, e a gente viu que no ano passado, 2022 e 2021, esses casos foram cada vez mais crescentes. Veio também a gripe como aí uma outra doença que as pessoas têm sido acometidas diariamente, mensalmente aí, os números também têm sido aumentados. Mas é necessário que a população, de fato, procure atendimento médico ao sentir algum sintoma gripal ou até mesmo esses outros sintomas característicos que a gente já falou aqui várias vezes, que é o da Covid-19. Verdade, Jorge. Inclusive, nós estamos aqui com o nosso QR Code, onde esta matéria completa você vai conferir através do portal. Né? Como o próprio Jorge sempre fala e a gente reforça, é importante que, se você não entendeu o que nós estávamos conversando, que você simplesmente vá na matéria e confira ela por completa. Uma matéria na íntegra, não é isso, Jorge? Exatamente, todo o conteúdo apurado do portaldia.com sobre esse assunto. Lembrando que também a gente fala sobre outros assuntos também, sobre economia, sobre esporte piauiense também, esporte local. Tem cultura, tem outros desdobramentos políticos também que a gente acompanha diariamente lá. Então, todas as informações vocês encontram no portaldia.com. Verdade, verdade. Então, aponte sua câmera lá pro QR Code que está aqui do meu ladinho e fique por dentro do portal O Dia. A gente tem mais notícias agora? Vanusa, só para eu finalizar, rapidinho, a gente está apurando uma informação que inclusive é manchete lá do portaldia.com, um assalto que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, aqui próximo do jornal No 25BC. Vanusa, a informação que a gente tem, está apurando ainda no portaldia.com, é que um assaltante tentou fazer um assalto contra o mototaxista e essa vítima acabou reagindo e atirando nele. Esse assaltante foi baleado e acabou morrendo no local. As primeiras informações que a gente tem é que a polícia militar já se encontra no local para fazer o isolamento da área. O SAMU também foi acionado para tentar fazer o socorro do assaltante, mas quando chegou aqui próximo ao 25BC, o homem já estava morto. Populares informaram que nas primeiras horas da manhã ouviram disparos de arma de fogo e aí, quando saíram de casa para averiguar a situação, já encontraram esse assaltante ali morto próximo ao 25BC. E claro, a gente está apurando as informações para saber como tudo aconteceu. A polícia está também conversando com testemunhas para identificar como a ação se deu e, claro, analisando imagens de câmeras de segurança para tentar ver toda a dinâmica desse assalto. Mas o que a gente já tem de informações é que esse assaltante tentou fazer esse assalto contra esse mototaxista, a vítima reagiu e ele acabou baleado e morto aqui no centro da capital, Vanusa. Mas é aquela história, né? A população também já anda meio que alerta, né? As pessoas já estão alertas e aí é um chamado de mais atenção para que se tomem as providências, para que a própria população não venha tomar medidas com suas próprias mãos. Exato, né? E também identificar como ele teve acesso a essa arma, esse mototaxista, para poder fazer essa reação, né? E verdade. Acabou aí matando o assaltante. Verdade. Vamos lá então, e é importante a gente lembrar para quem está assistindo aqui que o portal está aqui. O portal O Dia fala sobre todos os assuntos. Você pode ver logo aqui à nossa esquerda, pertinho do Jorge, que tem várias informações do dia, falando do jornal, falando da rádio, trazendo informações do que está acontecendo em tempo atual e real. E claro, lembrando que se tem algo que a gente bate muito na tecla, né, Jorge? É que as nossas matérias, as informações que a gente traz para o nosso programa sempre são apuradas. E se caso, naquele momento, a gente traga a informação, ela está ainda sendo colhido mais informações. Por isso que muitas vezes, quando você vai ver, você pode ter certeza que as informações que estão ali, elas são muito sérias. Se você não vê ela totalmente na íntegra, é porque verdadeiramente mais informações estão sendo colhidas. Por que essa preocupação? Para ouvir todos os lados. Não basta a gente se preocupar com quem vai somente acessar. Você tem que acessar o portal e tem que saber que é um portal sério, de credibilidade. Você tem que se ligar aqui no Bom Dia News 23.1 ou acompanhar ele pelo Face ao vivo e saber que nós estamos falando de algo muito sério. Por quê? Nós somos contra fake news. Exato, Vanusa. Eu acho que o papel primordial de um veículo de comunicação sério é ter essa responsabilidade Sim. no momento de noticiar, né? Dar uma informação, dar uma notícia, tem um poder de responsabilidade. Então a gente está aqui para informar com credibilidade essa informação, checada, apurada, ouvindo todos os lados da história e, claro, Vanusa, deixando que a população faça parte desse processo. A gente escreve, a gente publica, a gente noticia
para a população. Então a gente precisa ter essa responsabilidade ao publicar qualquer notícia. Por isso que as informações são apuradas, cercadas, para justamente não ter esse erro, passar alguma informação despercebida ou algum erro. Então o nosso compromisso é com você que está aí do outro lado, porque de fato é você que vai receber essa informação. Muito obrigada, Jorge. Volte a qualquer hora, a qualquer momento, você ou outros jornalistas do portal, para nos trazer informações em tempo real do que está acontecendo. Muito obrigada. Até amanhã. Por nada, até amanhã.